Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos, amém? Ih, tá fraco, amém? Aproveita esse momento, cumprimenta a pessoa do lado, cumprimenta. Não sei se você chegou, não cumprimentou. Se for seu cônjuge, né, sua esposa, seu esposo, dá um selinho nele, né? À noite você continua, claro. Mas aqui dá um selinho, aproveita esse momento, cumprimenta a pessoa de trás, da frente. É congresso, conferência da família, né? Que momento maravilhoso de receber aquilo que Deus tem para nós, uma unção nova, um renovo espiritual nessa área tão atacada pelo inferno, mas tão amada pelo Senhor. Quem criou a família foi Deus, você sabia disso? Não, fala com o seu vizinho, quem criou a família foi Deus. E se Ele criou, Ele dá todas as condições, fala com Ele dá todas as condições para você viver o céu na terra, amém ou não amém? Você crê nisso ou não? Eita glória, eu creio nisso. Mas vamos falar hoje sobre os fundamentos de uma família blindada. Ontem a gente falou um pouco sobre os conflitos de geração, né? Das várias gerações, dos filhos, dos pais, dos avós. E também foi ministrada uma unção muito forte de paternidade, né? Eu quero falar um pouquinho sobre fundamentos. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7. Texto muito conhecido, né? Mas que fala sobre essa casa na rocha ou na areia. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Sei que Deus vai nos surpreender, querido. Não sei como estão as suas expectativas para agora à tarde, para agora à noite, para amanhã. Mas eu queria que você aumentasse as suas expectativas, viu? Nós estamos num momento de decisão, mas um momento muito especial de viver um grande avivamento. Olha o que Deus diz na Santa Palavra, no Evangelho segundo escreveu Mateus 7, olha, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essa minha palavra e não pratica será comparado a um homem insensato e construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pode estar sentados, queridos, em nome de Jesus. Esse texto é muito conhecido e, claro, pode ser usado para muitas coisas, né? Um ministério construído na rocha, uma igreja construída na rocha, mas família cabe muito bem aqui, né? Fala sobre duas construções, uma na rocha, que é Jesus Cristo, e uma na areia, uma fraca, que não resiste às tribulações e os ataques, e cai, e grande é a sua queda, e a outra que permanece de pé, né? Mesmo com tantas tribulações. Salmo 127 fala também: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Quero falar sobre isso, blindar uma família blindada, fundamentos para uma família blindada. O que é blindagem? A gente vê muito essa questão em carro, né? Fazer blindar ou mesmo vidros e tantas coisas. Blindar é um revestimento de proteção, tá certo ou não? Quando a gente não quer que aquilo seja ferido, seja desprotegido, seja atacado e quebre facilmente, a gente faz uma blindagem. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, 1 de João 5,18, não vive no pecado, porque é nascido de Deus e guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós somos blindados por Deus quando somos nascidos de Deus, e nós também somos templos do Espírito Santo, amém ou não amém? 1 Coríntios 6,19. Então quero falar um pouco disso, como ter uma família blindada, quais os pontos de uma casa essenciais. Tem muitos, né? Cada casa é de um jeito. Tem casa grande, tem casa pequena, tem casa verde, tem casa laranja, tem casa de todo tipo. Mas tem coisa que não pode faltar numa casa,
né? Tem até a musiquinha lá, era uma casa muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada. Não tem como você ver uma casa sem porta, sem janela, sem telhado, né? Sem teto. Sem telhado até tem, mas sem teto não tem. Sem parede. Tem coisa que é essencial numa casa. A verdade, querido, que o diabo tem investido pesado nas famílias. A gente vive um tempo de muita destruição. Temos visto o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? Muitas destruições. Mas além disso, temos visto violência crescendo cada dia mais. Pais contra filhos, filhos contra pais, vícios aumentando, adoidado cada vez mais. Doenças, meu Deus do céu, imagina 50 anos, quem morria de câncer, não é mesmo? Como as doenças, e muitas outras questões, como tem doenças psicológicas, pessoas que estão endoidadas, pessoas que estão em depressão. Quem antigamente ouvia falar sobre isso, né? E a gente tem visto que estamos no último momento da igreja. Estamos num tempo de decisão. Fala com o seu vizinho, é tempo de decisão. Mas você sabia que Deus ama a família? Malaquias 2, 16, 17 fala que Deus odeia o divórcio. Deus criou o casamento de Adão e Eva, o primeiro homem com a primeira mulher. Mas o trabalho do diabo é confundir, é destruir tudo. João 10, 10. É matar, é roubar e é destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e uma vida abundante. Então o casamento de Deus tem que ser feliz, ué. Se a casa está faltando alguma coisa, em Deus, estamos falando aqui, nós encontramos essas coisas. É claro que é um processo, mas nós encontramos essas coisas. É como uma construção. A construção nunca acaba, né? Já viu lá a sua casa? Claro que a grande construção ela vai acabar, mas tem coisa que é pro resto da vida. Você vai querer arrumar um banheiro, você vai querer arrumar a sala, você vai querer pintar tem que ser sempre, né? Você vai arrumar uma descarga. A casa sempre tem manutenção. E a nossa casa como lar, é claro que sempre vai ter manutenção. Claro que é uma construção que não termina, é um trabalho contínuo que sempre vai sendo edificado. Mas tem algumas bases que não pode faltar, e é sobre elas que eu quero falar. Nossa casa como templo do Espírito Santo que nós somos. A primeira coisa que eu vejo, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, versículo 20. Eu sei muito de construção e a minha casa, porque eu tenho uma mãe que é muito visionária, criativa, determinada e gosta de mudar, e eu tenho um pai que é um mestre de obra, e é tudo isso também, né? E é mestre de obra. Então você imagina, lá em casa e na igreja e em várias construções, sempre tem obra. A IPV, na Família Viva, sempre tem obra, não é mesmo? Então a gente pode aprender muito aí. Efésios 2, 20, olha o que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Primeira coisa da casa, sem isso não tem como, é a base. Fala comigo, base. A base é Jesus, fala comigo. Fala forte, a base é Jesus. Esse é o primeiro ponto. Você fala, isso eu já sei, eu já vivo, já estou na igreja. Mas às vezes, querido, a gente tira a base. Mas não tem como. Mas espiritualmente, às vezes a gente tira. Às vezes a gente começa buscando o Senhor em primeiro lugar, Mateus 6,33, tendo Ele como a fonte da nossa vida. Quando a gente vem para Jesus, isso é muito forte. A gente confia muito. A gente deixa muitas coisas, a gente faz guerra contra os principados, potestades, dominadores, vozes, a gente se entrega. Só que à medida que a gente às vezes vai vendo erros, porque todo lugar tem erro, tá certo? Nas pessoas tem erro, a gente vai desanimando,
a gente vai perdendo a fé, a gente vai tirando, a gente vai trabalhando na nossa própria força, e aí a gente acha que é a gente que mantém a casa, que é a gente que traz sustento, a gente é o provedor da casa. Vira para o homem e fala: você não é o provedor da sua casa, é Deus, mas você é o sacerdote. Mas muitas vezes a gente acaba tirando Deus do controle, a gente acaba querendo a nossa vontade, a nossa determinação, que os líderes sejam do nosso jeito, e é um problema. A gente perde a fé, a gente perde totalmente o cuidado de Deus. A gente acha que os filhos são nossos. Vira com ele agora para qualquer um que está à sua direita e fala: os seus filhos são de Deus. Às vezes você não entendeu, mas deveria ser, amém, amém? Tudo é de Deus, a nossa base tem que ser Ele, os meus sonhos têm que ser de Deus. Pastor Mateus, mas eu não posso ter sonho? Claro que posso. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas quando eu entendo que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, por que esse nome, né? As construções ali antigamente, no tempo de Jesus, a pedra angular era uma pedra bem maior de quina. É como um Lego, né? Quem já jogou Lego aí? E aí ela era colocada, e a construção era de acordo com a pedra de esquina. Então, se a pedra era de um formato, era grande, tinha que sustentar todo o resto. As outras eram encaixadas dependendo da pedra angular, ela que direcionava. Então, a construção da sua casa não é dependendo do que você acha. O que Deus quer, é Ele que é o fundamento. Colocou assim, agora o que eu vou fazer para construir em cima da fonte, em cima da base, em cima de Cristo, em cima do que Ele quer, em cima dos propósitos dEle para mim, em cima do lugar que Ele tem para mim, em cima dos filhos que Ele me deu, cada um de uma característica. Não adianta você querer fazer que todo mundo seja como o filho mais velho, cada um é de um jeito. E aí, se Deus fez assim, é porque Ele quer e te dá condição de tratar cada um conforme o propósito que Deus quer para ele. Por que eu falo isso? Porque todos nós passamos por isso. Eu tenho 3 filhos, né? A gente vai falar daqui a pouco no bate-papo muito sobre família, né? Mas cada um é de um jeito. É doido isso, não é? Mesmo pai, mesma mãe, palavra de Deus, família, mas cada um é de um jeito, e isso é maravilhoso. Eu não posso querer que a Giovana se torne Sofia, que o Caleb se torne a Giovana, né? Porque cada um deles é de um jeito. Sofia é mais determinada, ela é mais um pouco sozinha, né? Tem tantas qualidades, tão inteligente, mas é desenrolada, né? Faz e tal, já está trabalhando, toda para frente, 14 anos. E a Giovana é um desafio. A Giovana é um desafio, vou falar um pouquinho para frente. O Caleb também aprende rápido, mas tem que falar 300 vezes, mas sabe fazer quando ele quer, né? Mas é um desafio, tem que corrigir, às vezes, principalmente quando um tempo atrás, melhorou muito, graças a Deus, ele peitava, principalmente a Nani, né? Teve um tempo que eu tive que ser muito duro com ele. Eu lembro de um dia que eu estava em Volta Redonda, ela estava em Joinville. Eu vim numa reunião e ele deu um carrinho por trás na cozinha e ela caiu. E ela me ligou: ó, Mateus, não estou aguentando o Caleb, está me batendo, não respeito e tal, não estou aguentando. Pequenininho, né? 2 anos, um carrinho por trás, olha só, pensa bem. E aí ela me ligou e eu falei duro com ele, tratei, chamei a atenção e falei: ó, quando eu chegar a gente vai conversar. E passou alguns dias, eram uns dias que eu ia ficar aqui. Quando eu cheguei, ele já foi falando: eu já pedi perdão para a mãe, não precisa me bater e tal. Eu falei: mas a gente vai conversar assim mesmo. Mas tem que tratar. E aí só pelo telefone ele já mudou a autoridade do homem, né? E a Giovana é o nosso desafio diário. Ela é muito mais emocional. Tem na semana de prova, só Jesus na terra, todo dia chorando, né? Achando que não vai passar, vai tirar nota vermelha, e qualquer coisa que fala é emocional. Cada um é
de um jeito. Fala com o seu vizinho, seus filhos são diferentes. E se Deus fez assim, Ele vai te dar condição de fazê-los maravilhosos, nos propósitos que Deus tem para a vida, mas são diferentes. É a primeira coisa que a gente precisa entender, querido, mais importante, que a nossa casa precisa ter Jesus como o fundamento. Não pode ser tirado. Se tirar, o que acontece? Cai tudo, né? Numa casa normal, edificada, não tem como, mas num joguinho de Lego ou alguma coisa você consegue. Se tirar de baixo, o que acontece? Tudo cai. Sem Jesus, querido, tudo desmorona. Às vezes fala, mas eu tenho Jesus. Mas se Ele não for o provedor, se Ele não for a fonte, se Ele não for a direção, também não dá certo. E aí eu quero te dizer que dá para ver que uma casa está na rocha. A rocha tem o que? Firmeza. Rocha tem posição, tem seriedade, tem verdades. Amém? Então, primeiro ponto fundamental numa casa edificada pelo Senhor, uma base, fundamentos para isso é o fundamento, a base, né? Segunda coisa, as paredes. Fala com o seu vizinho, as paredes. Tá ali não? Ali, tá ali já, né? Parede é proteção. Por que você coloca as paredes? Podia ser tudo lona, podia ser tudo aberto, até poderia, mas tira a privacidade, tira a proteção, tira tudo, né? Parede dá trabalho, tem que ser um profissional, não é qualquer um que pode fazer. Abra sua Bíblia comigo, Neemias 4, versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus, parte B aí, Neemias capítulo 4, 14b. Quem achou, diga amém. Uai, só vou esperar um pouquinho então. Neemias 4, versículo 14, parte B. Diz assim, ó: lembre-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Olha que benção. A gente vê na Bíblia, a gente acabou de ler aqui da casa construída, mas não tem nenhum momento Jesus transformando um casamento, transformando o relacionamento de um filho com o pai, de uma filha com a mãe. Ele fala, ele, claro, é a fonte, as bases estão na palavra de Deus, mas por quê? Ele fez tantos milagres, não é mesmo? Poderia fazer um milagre, ó, vocês estão separados, vou orar, pum, está resolvido, estão juntos, estão se amando novamente. Não é assim. Com os outros milagres acontece assim, mas no casamento não, é um processo de construção, e esse processo depende de nós. O Espírito Santo é um engenheiro mestre, mas a construção é eu e você, somos nós. E Neemias passou por isso. Neemias viveu no último tempo ali do Antigo Testamento, 444, 445 a.C. Ele volta do cativeiro, né, na terceira leva ali com Artaxerxes. Veio Ciro, liberou 539, aí depois Cambises parou a obra, depois Dario continuou, depois Assuero, Xerxes, a história de Esther, a gente conhece muito bem. E depois Artaxerxes liberou, veio Esdras, trouxe santidade, santificação, e Neemias trouxe construção. Por que ele focou na construção? Porque a cidade de Jerusalém, o povo de Deus daquela época, que é nós hoje, nós somos a Nova Jerusalém, amém ou amém? Estavam desprotegidos. Isso foi o foco principal. Ele gastou o primeiro tempo, ele foi líder do povo de Deus, Neemias, né, o governador. Mas a grande tarefa que a gente lembra dele foi a construção dos muros. 52 dias, tempo recorde, ele gastou e colocou todo mundo trabalhando para proteger a cidade de Jerusalém. É um negócio importantíssimo, então. Deveria ser muito importante. E o que é as paredes? Eu penso aqui: proteção, cuidado,
zelar pela nossa família. Ele fala com as pessoas ali, lembre-se do Senhor, que é grande e temível. Luta por quem, pastor Mateus? Pelos seus irmãos, pelas suas filhas, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela casa de vocês. Cuida deles, guarda eles. E a estratégia dele foi maravilhosa. Cada um vai construir na frente da sua casa. Olha só, proteger talvez tudo é difícil, mas se cada um proteger a sua casa, o negócio funciona. Se todos, o pastor vai defender todas as casas, é difícil. O pastor é um líder, vai te conduzir, vai te ajudar, como o Neemias fez. Mas cada um vai se posicionar em frente à sua casa, vai defender a sua casa, vai trabalhar para a sua casa. E quando você trabalha para a sua casa, você trabalha bem. Você vai deixar um buraco no muro na frente da sua casa, logo na frente da sua casa, o inimigo vai rodar. Opa, aqui pode. Claro que não. Quem vai construir na frente da sua casa vai construir muito bem, vai zelar pela construção, porque vai defender a sua família. Querido, eu quero te dizer que na nossa família a gente precisa ser também um protetor do nosso lar. Claro que o grande protetor, Salmo 127, lemos no começo aqui, se a gente não tiver o Senhor para guardar, não adianta nada. Não adianta colocar caco de vidro, não adianta colocar cerca, alarme. Ele é aquele que cuida. Mas a gente faz o nosso papel como sacerdote, principalmente os homens do seu lar. A gente zela pela nossa esposa, como diz Efésios capítulo 5, 25. Se for preciso, dando a vida pela nossa esposa. Você tem protegido a sua casa? Aí você fala, mas como proteger? Eu pago as contas, eu coloquei muro, coloquei alarme lá, o top dos top. Não é essa a proteção principal. Você protege os sentimentos da sua esposa. Sua esposa está mal, você é responsável por isso. Você protege a vida com Deus dos seus filhos. Ele está mal. Claro que é um processo, assim como a construção. Não é estalar o dedo, estou aqui 200 mil, a casa está pronta. É um processo. E assim é no nosso lar também. O negócio está muito difícil, a obra precisa ser maior, um processo um pouquinho maior. É só um detalhezinho, processo mais rápido. Mas em tudo isso, se a gente não começar, não termina. Neemias começou. Olha que ele pegou um negócio difícil. O povo desanimado, o povo voltando de escravidão da Babilônia, o povo estava sem dinheiro, sem expectativa, chorando. Ele pegou uma época difícil e ele conseguiu motivar aquela cidade inteira, aqueles homens inteiros, Esdras e Neemias, né? Esdras nessa parte de santidade, separando do pecado, amém ou amém? Organização. E Neemias em 52 dias. Ô querido, tem como? Fala com o seu vizinho, tem como? Fala forte, tem como, querido? Tem como. Agora, o que ele venceu ali? Pegando o exemplo de Neemias, venceu o individualismo. Ele poderia muito bem continuar copeiro do rei Artaxerxes, tinha dinheiro, tinha proteção, comia bem, vestia bem, estava bem pra caramba na Pérsia. Mas ele falou, não é só eu, não é o que eu quero. Talvez o que ele queria era continuar lá. Era melhor para ele, individualmente era. Mas ele entendeu que o propósito de Deus na vida dele era muito maior do que a sua própria vontade, os seus próprios interesses. Ele falou, eu preciso lutar pela minha pátria, pela minha nação, pelo meu povo. O que mais que ele venceu? E aí, às vezes você casou, mas ainda está individual. Aí não tem como. Deus juntou dois para que formasse um só. Amém ou amém? Gênesis 2, 24. Aí o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Partir ali. Foi o que Deus fez no casamento. Dois se tornam agora um, deixam de ser dois. O que mais que Neemias fez ali? Ele tinha prioridades, ele servia muito bem o seu rei. A Bíblia fala que nunca antes ele havia ficado triste diante do rei. Ele era um ótimo funcionário. Você é um ótimo funcionário? Ele fazia com zelo, ele era respeitado pelo próprio rei, mas ele tinha outras prioridades. Ele sabia conversar. A Bíblia fala que quando ele chega em
em Jerusalém, ele fica 3 dias só observando. Não chega chegando, ó, eu tive a autoridade lá do rei, tá aqui as cartas, agora eu mando em todo mundo. Não, peraí, ó. Ele sabia convencer, ele olhou e sofreu junto, chorou junto, trabalhou junto. Ele tinha um bom papo, ele conversava, ele não decretava tão somente, ele conquistava as pessoas. Você, mulher, você tem conquistado seu esposo, seus filhos. Você, homem, você tem falado com sabedoria. Isso é proteção. O que mais? Ele lutava junto. Numa mão estava a colher lá de pedreiro, na outra mão estava a espada, defendendo contra os adversários, né? Sambalate, Tobias, Gesem. Não parava a obra à toa. Falou: estou no meio de uma grande obra e não posso descer. É esse posicionamento que a gente tem que ter. Sua família é uma grande obra, querido. Você não pode parar por bobeira. Ah, mas veio uma conta aqui, então vamos lutar junto, é. Ah, mas veio uma tribulação, minha esposa está assim e tal, e aconteceu isso, meu filho, então vamos lutar. O que fazer? Qual a direção de Deus? Mas parar a gente não pode. Amém? Então a segunda coisa, a casa do Senhor tem que ter parede. Parede é proteção, assim como os muros de Jerusalém. Terceira coisa, que o tempo corre um pouco rápido, né? Terceira coisa, tem que ter teto. Tem então fundamento, tem que ter parede e tem que ter teto. Teto é o que? Cobertura espiritual. Tem que ter cobertura espiritual. Você ver comigo Hebreus 13:17. Texto muito conhecido também. Diz assim, ó, Hebreus 13:17. Glória a Deus. Diz assim, obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar conta. Olha que forte. Obedeçam como quem tem que prestar conta, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, não com sofrimento. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Efésios 4:15-16, se você achar rapidinho, encontre aí ou só anote. Diz o seguinte: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 5:21 fala: sujeitem-se uns aos outros em temor a Cristo, e logo depois vai falar sobre a sujeição da mulher ao marido, né? Efésios 5. E aí o que eu vejo em tantos textos aqui? Que a gente precisa estar com a cobertura espiritual. Não tem jeito. O corpo de Cristo tem que ser ligado a outro. Não, você não vê aí uma mãozinha andando sozinha, a não ser a mãozinha lá da família Adams, mas aquilo não existe, né? A mão tem que estar ligada no braço, que tem que estar ligado no antebraço, no corpo, amém, amém? Tem que estar ligado no tronco, tem que estar ligado. O olho tem que estar na cabeça, o nariz na cabeça, o pé tem que estar ligado. Todo o corpo é ligado. Isso é cobertura espiritual. Nós temos que aceitar alguém sobre a nossa vida, a começar na família. A esposa precisa estar ligada debaixo da cobertura do marido como sacerdote, mas o marido também não pode estar sozinho. Ele tem que aceitar uma liderança, ele tem que caminhar com os ministérios, a família, ser cuidado por alguém, tem que estar na igreja, tem que estar ligado ao corpo, amém ou não amém? Tem que estar sendo discipulado. O próprio Jesus era aquele que é o que morreu em nosso lugar, tá certo? Mas ele gastou o tempo maior aqui na terra fazendo o quê? Cuidando de pessoas, discipulando, não dando tudo que eles queriam. Ele até chama a atenção da multidão, João capítulo 6, que estava junto com ele só por pão e peixe, né? E fala: quem não comer do meu corpo, do meu sangue, não tem parte comigo, tem que ter relacionamento, tem que querer realmente essa vida, essa aliança. Não é só querer aproveitar,
né? E na família a mesma coisa. Não é só querer casar porque acha bonito, porque quer transar e não pode no mundo. Não tem que ser esse o nosso principal interesse. Claro que tem que ter relacionamento sexual, tem que ter tudo. Mas o nosso grande foco é crescimento espiritual. Na igreja, na família, com os pais terrenos, com os pais espirituais, para viver tudo que Deus tem para nós. Amém ou não amém? Então fala com o seu vizinho, você precisa, fala forte, você precisa de aceitar a cobertura espiritual. Mas aceitar mesmo? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente pensa diferente, às vezes a gente não entende, e nem sempre a gente vai entender, mas é melhor ser um. Já foi falado várias vezes, já deve ter escutado isso, as piores pessoas da humanidade são de pais diferentes, né? O pai era de um jeito, a mãe era de outro jeito, e aí a pessoa fica desgovernada, o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. Então até para errar tem que ter unidade. É melhor errar em unidade do que cada um ir para um lado, porque Deus tem misericórdia, depois Ele vai trazer para o caminho. Amém ou não amém? O que mais? Que a casa precisa, não tem como negociar. Porta e janela, entrada, né? Quarta coisa ali, ó. Não tem casa sem porta, né? Até a musiquinha lá, não tinha porta, não tinha nada, né? A porta é essencial para uma casa. Tem que ter entrada e saída de pessoas, de coisas, né? E a janela também é nesse propósito aí. Por que eu coloquei porta? Porta é perdão. A porta, claro, vamos ler lá, é Jesus também, né? João capítulo 10, 7 ao 10 diz o seguinte, olha só. E Jesus é a base. E aí Deus colocou no meu coração sobre essa questão de perdão, fortemente, as bases do casamento, uma família blindada. Olha o que diz João 10, versículo 7 para frente aí, ó. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Olha que interessante, vieram outros salteadores, ladrões, que não eram pastores, que cuidavam, mas eu sou a porta. Quem entrar e sair encontrará, achará pastagem e salvação, perdão. Eu perdoo vocês, eu sou a fonte de salvação para vocês. Quem entrar pelas portas que eu trago, Jesus falando, achará arrependimento, achará salvação. Amém ou amém? Agora eu quero ler Mateus 6, olha só, a oração do Pai Nosso, você conhece muito bem. A partir do versículo 9 vai falar a oração, mas eu vou ler só o 12. Diz assim, ó. Mateus capítulo 6. A partir do 12 diz o seguinte, ó: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Acabou a oração, não acabou? Mas Jesus continua. Ele mostrou o modelo, mas ele não ficou satisfeito só com aquilo. Agora ele vai ensinar a continuar essa questão do perdão. Olha o que ele diz, versículo 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse texto é forte. Jesus ensinou a oração no Pai Nosso, ele não explicou nada, mas o perdão ele fez questão de explicar e pontuar e frisar. Terminou a oração, perdoa-se, e pede perdão para Deus, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. É a oração do Pai Nosso. Me perdoa, Senhor, porque eu também tenho perdoado. E depois ele fala, pois se vocês perdoarem, o Pai do céu vai perdoar vocês, mas se vocês não perdoarem, nada feito. Deus não vai perdoar vocês.
E porta é isso, é entrada, mas também é saída, tá certo ou não? Porta é querer ganhar, mas também querer perder, né? Quando a gente não tem porta, por exemplo, a casa não tem porta, tem menos perigo, mas também tem o que? Escravidão, falta de liberdade. E tem muitos casamentos assim, escravos, não estão protegidos, não tem uma entrada, os sentimentos estão guardados, mas também vivem escravos do seu orgulho, da falta de perdão. Quarta coisa que Deus me falou, querido, a sua casa precisa abrir essa porta aí. Às vezes até tem porta, tinha, mas aí você colocou um cadeado gigantesco que ninguém pode abrir, porque você não perdoou algo que o seu esposo fez, algo que a sua esposa fez, que seus pais, você até casou, já saiu de casa, mas você não perdoou o seu pai, a sua mãe, e a sua casa está presa. Não entra nada, mas também não sai nada. Não sai, não tem luz, não entra luz, tem problema, falta coisas, não tem prosperidade, não tem nada. E o fato é que a janela, a porta está tudo trancado. E nesta tarde você vai arrombar esse cadeado e vai perdoar em nome de Jesus. Porque se a gente não perdoa, querido, a gente não será perdoado por Deus. Você tem noção a seriedade que é esse negócio? Quem você precisa perdoar? Mas meu esposo fez algo terrível, não poderia ter feito. Deixa que Deus julgue, é melhor. O seu papel é perdoar. Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo, mas se a gente morrer e não perdoar, a gente está condenado. É a Bíblia que está falando. Forte. Quinta coisa, luz. Aí você fala, mas não é fundamental. Tá certo, a gente pode ver uma casa, ela pode parecer prontinha e tá tudo jóia. Tem lá uma banheira de hidromassagem, tem uma cor linda, tem quadros, tem obra de arte, a casa tá riquíssima, mas sem energia, sem luz, aquilo não vale de nada. Você não aproveita os benefícios da sua casa, você não usufrui daquilo que você tem. Amém ou não amém? Então a luz é fundamental. Luz é palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 119. Vamos ler aí 105. Tem muitos textos, né? Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, penetra o coração, faz dividir alma e espírito, juntas e medulas, tudo jóia. Mas esse texto é muito precioso. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, 11 também fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela traz claridade, o que fazer, por onde ir, por onde andar. Já viu? Não sei se você já passou por isso, uma falta de luz, acabou a luz na sua casa. O que você faz? Você acende uma vela, né? Mas até você achar a vela, você não vai correndo. Por que você não vai correndo? Você vai bater a perna, a barriga, a cabeça, qualquer coisa em alguma coisa. Você não sai correndo, você vai com calma, você bota a mãozinha assim, tá certo? Vai pelos cantos, empina a bunda, né? Para proteger. A gente que sabe onde cada coisa fica, a gente fica com medo. Você imagina uma vida sem a palavra de Deus para nos direcionar? A gente acha que está indo por caminhos corretos, mas muitas vezes a gente está se ferindo a nossa casa, ferindo a nossa esposa, por não conhecer a palavra. E Jesus é a própria palavra também, João 1:1, né? Leia a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, se envolva na igreja, faça cursos, amém? Mas não só isso, leia como alimento para você, aprenda com ela. Para de aprender lá com a TV, não tem problema ver, mas não aprenda com isso não. Não deixa a internet ser a fonte da sua vida não. O seu almanaque, sai fora. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ah, mas os psicólogos falam que
cuidar de filho agora é assim. Então tá. Há 2.000 anos, mais, né? Desde de Adão, há 6.000 anos deu certo e agora que tá tudo certo. Querido, antes podia corrigir, a Bíblia fala, e agora que não pode, que todo mundo acertou. Será mesmo? Os filhos hoje é muito melhores do que os antigamente. Querido, é melhor seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ser a verdade. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém ou não amém? Fala com o seu vizinho, siga a palavra de Deus, querido. Não tem nada contra os psicólogos. Tem psicólogos maravilhosos de Deus, mas o que ele fala, coloca em comparação com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a regra para a nossa caminhada. Amém? E a última coisa, eu quero ministrar sobre a sua vida também. O acabamento. Falei da luz, tem que ter luz. Não é que tem que ter, pode fingir muito bem. É por isso que acontece muitos casamentos que fingem muito bem. Quem vê de fora tá ótimo, mas não tem luz. Todo mundo dentro não aproveita nada. Falta a palavra de Deus, tá? Mas o acabamento, o que é o acabamento? O acabamento é o amor. Tá lá, ó. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler lá. 1 Coríntios 13, 7. Você conhece já muito esse texto. Eu vou ler só esse aqui, né? Não, vou ler para frente também. O 13. O 7 e o 13. Diz assim, ó. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jamais acaba. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Capítulo 12 está falando sobre os dons, e o último versículo lá, o 31, fala, procurem os melhores dons, melhores caminhos com zelo e tudo mais, mas eu passo a mostrar para vocês um caminho mais excelente, o melhor dos dons. E qual que é esse caminho? Capítulo 13, o amor, caminho mais excelente. Aí vai falando muitas coisas sobre o amor, você conhece, né? Fala que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é maravilhoso, é mais importante do que a fé, a esperança, o amor, e dentre eles o amor é o maior. E aí tem muito a ver com o acabamento da casa, porque você faz tudo, gasta tempo e mais esforço com as outras coisas, né? O amor já foi comprado por Jesus, por nós, que nos amou primeiro, que já deu o seu próprio filho. Deus deu o seu próprio filho, né? João 3,16, ele nos amou primeiro. Mas o mais caro é o acabamento da casa. Sabia disso? Não? Você gasta muitas coisas, mas o acabamento, e ele é o que deixa a casa bonita. Pode fazer tudo sem casamento, sem pintar, vai dar para morar, amém ou não amém? Mas o acabamento é o que vai deixar a casa bonita de fato. É o amor, né? É você pintar lá, é você fazer elétrica para ter a luz na palavra de Deus, é você fazer ali o que? Os armários, amém ou não amém? Os pisos, beleza, maravilhoso, mas é caro. Amar custa caro, caríssimo. Você vai comprar o piso, você cai para trás quase, mas vale a pena. Não é mais importante do que o fundamento, do que as paredes. O ladrão sem o piso também não vai entrar, mas é bonito, mas é o que traz ânimo de continuar naquela casa, assim como amor. Sem amor você pode até entrar para dentro, mas você não quer permanecer. Você quer voltar para casa? Está precisando de acabamento, está precisando de amor. Às vezes o acabamento está tudo lá, tá Jesus, é a base, papapá, tem parede, tem proteção, você luta pela sua família, tudo jóia, mas não tem entrega. Amor, biblicamente, é decisão, não é sentimento. Fala com o seu vizinho, amor não é sentimento. Biblicamente, claro, né? Amor, fala com ele, amor é decisão. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo, que fez, né? Deus Pai e Jesus Cristo, que deu o seu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar.
Isaías 53, que se deu, que se entregou como ovelha muda para morrer em nosso lugar. Amor biblicamente no casal também, Efésios 5, fala lá, 25, né, que o homem ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida, entregou por ela. Então esse é o amor bíblico, é decisão de se entregar, desejo de relacionamento, acabamento. Você gasta muito, amor é caro, ele é encontrado de forma fácil. Acabamento você acha em qualquer lugar, até mais do que algumas coisas. Acabamento você acha fácil, é ou não é? Assim como na nossa vida, o amor está em Cristo, você vem, você decide, pronto. Mas ele é caro, mesmo assim ele é caro, custa um preço, custa uma busca, custa oração, custa arrebentar o orgulho muitas vezes. Isso é caríssimo, é caro. Se preferir viver felicidade do que orgulho, é caro, mas ele traz mudança e transformação. Eu quero terminar com uma história, talvez você já conheça, que tudo isso, querido, como eu falei, a construção é um processo, não é da noite para o dia. Nós estamos aqui, estamos recebendo palavras, estamos sendo, e vamos ainda viver muito mais, à tarde, à noite, uma unção de Deus, mas mesmo assim, saindo daqui, o processo continua, porque construção é processo. Neemias terminou em 52 dias, foi rápido. O muro é um muro gigante, um tempo maravilhoso. A sua obra pode acabar sim, sempre vai continuar, né? Mas isso que está precisando pode demorar menos ou mais, depende da sua parte. Deus faz a dele sempre, depende da sua parte. E aí precisa de todas essas bases que eu falei, e dentre elas o amor, como diz ali, capítulo 13, final, né? Versículo 13 também, ele é o mais importante, o que se gasta mais, o que você vai sofrer, lutar por aquilo, e para isso requer tempo. Tem uma história, que talvez você já ouviu, que é o seguinte: o pai chegou na sua casa, e cansadíssimo, trabalhando 12 horas por dia, e aí o filho chegou para ele: pai, eu queria conversar com você. Ele: sai fora daqui, eu estou muito cansado, e todo dia você quer coisa e pede, tal. E o filho ficou quieto, abaixou a cabeça, e ele pensou: puxa vida, eu fui meio grosso, né? O que você quer, filho? O filho dele: queria te pedir 50 reais. Aí ele estourou: ué, mas quando eu falo para conversar, você quer pedir dinheiro? Você vai pro seu quarto, você está de castigo, você quer só pedir. E aí estourou com o filho dele: estou cansado desse menino, rapaz, só quer pedir dinheiro. E aí o filho foi pro quarto, e aí ele pensou: mas será que ele está precisando de alguma coisa séria? Será que eu não vi alguma coisa? E ele pensou, acho que eu fui duro demais. Foi lá no quarto, falou: filho, vou te dar os 50 reais, toma aqui. Antes disso, ele perguntou quanto que o pai ganhava por hora, né? Quanto você ganha por hora? Ele falou: ganho 100 reais. Aí ele ficou bravo: o que você quer saber que eu ganho? Ele falou isso: você me dá 50 reais? Aí ele foi pro quarto, aconteceu isso tudo. Aí chegando no quarto, ele deu os 50 reais e falou: mas por que você quis? Por que você precisa de 50 reais? E aí ele pegou embaixo da cama dele, começou a contar o dinheiro. O pai explodiu de novo: mas você já tinha dinheiro? Mas que coisa, que menino é esse? Já tinha dinheiro, quer mais dinheiro? Não, pensei que você estava sofrendo, vim aqui reconciliar com você. Ele juntou o dinheirinho, juntou 100 reais e deu para o pai: pai, agora você me dá uma hora do seu dia, que era o valor que ele tinha falado que era a hora dele. O que essa história nos mostra? Eu sei que é várias formas de contar essa história, né? Contei rápido aqui, mas muitas vezes a gente não dá o que mais é necessário para a família, que é o tempo. A gente paga água, escola, faculdade,
papapá. A mulher também, eu dou tudo que ela quer, bolsa e tal. Mas homem, a sua família precisa de você. Mulher, seu esposo também precisa de você. E os filhos dependem muito dos pais presentes, mais do que presente. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Claro que é uma história, mas fala forte ao nosso coração. Talvez esse menino seja o seu filho e quer 1 hora da sua vida. Você chega, não tem hora, não tem tempo, não fala, não conversa, não ensina, não abraça, não orienta, não aponta o caminho. Os filhos são flechas na mão do valente. Salmo 127, você tem que apontar, a flecha sem apontar, sem o arco, não vale de nada. Os filhos, se os pais não apontarem, eles não vão atingir o processo que Deus tem para a vida deles. Eu quero orar por vocês. Estou terminando já, tem alguns minutinhos. O que tem faltado? Quais os fundamentos que eu falei aqui que está faltando na sua casa? É uma casa engraçada, que não tem porta, não tem nada? Pastor Mateus, mas tem fundamento, tem ali uma portinha, está faltando o teto, está faltando a parede, a luz não tem, mas, querido, não dá. Qualquer coisa que falta dessas não tem como. Sem luz, está lá a casa, mas você não vai aproveitar nada, não vai viver nada, não vai, tudo que você tem não adianta de nada. Eu quero orar por você, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Primeira coisa, querido, Jesus ainda é a base, a pedra angular, a pedra de esquina da sua casa, ou você já tirou ela? Não, aqui em casa quem manda é eu, quem provê é eu, os meus filhos fazem o que eu quero, eles vão fazer essa faculdade, então tá, depois você vê lá se deu certo. Pode até dar, materialmente, mas espiritualmente é outra história. Ou Jesus é que manda? Você envolve eles na igreja antes da faculdade. Isso é importante, viu? 7 em cada 10 jovens que vão para a faculdade se desviam, porque não tem uma base sólida. Eles amam a Deus antes de qualquer coisa, aí pode ir para a faculdade, senão é melhor nem ir. Senão é melhor nem ir. Estou te falando, a faculdade é bênção, mas se os filhos têm condição de fazê-la, ainda mais nos dias de hoje, a base da sua casa é Jesus Cristo. Ainda é Jesus Cristo. É Ele que fala e você obedece. Na sua casa tem parede, tem proteção, você luta pela sua família, mas luta mesmo, não é dar dinheiro. Você defende a sua esposa, você defende a sua igreja, você defende os seus líderes, você protege os seus filhos, tem segurança, você fica feliz em voltar para casa. É um lugar de paz, de shalom, segurança, ou é um lugar de desespero? O que mais? Tem cobertura espiritual, seu esposo é líder sobre a sua vida. Tem perdão, perdão é forte. Ou você vive uma guerra com o seu esposo, até todo mundo parece que está jóia, mas você não perdoa ainda. Tem que perdoar nessa tarde, senão não é nem salvo. Mas você não sabe o que ele fez. Eu não sei mesmo, não importa o que fez. A nossa tarefa biblicamente é perdoar. Mas e o julgamento? E a consequência? Deixa com Deus, querido. Deus é melhor do que nós. Nosso papel é perdoar. Não tem outro caminho. Ou eu perdoo ou vai para o inferno. A oração do Pai Nosso é: Pai, me perdoa assim como eu tenho perdoado e quem me tem ofendido. Se eu não perdoo quem me tem ofendido, não tem perdão de Deus. Tem que ter porta. E mesmo com porta, tem que arrombar esse cadeado. E é nessa tarde que você vai arrombar esse cadeado, em nome do Senhor Jesus. Tem palavra, tem luz, tem direção, tem clareza para as coisas, tem verdade. Quanto que eu ganho, o que eu pago? Não tem cartão de crédito escondido, não. Tem não, senão não tem luz, tem trevas. Não tem senha no WhatsApp, não tem senha no celular, não. Senão não tem clareza, Está tudo aberto. Pode ver aqui, tudo que eu faço, esposa. Isso é luz. Se não tem, alguma coisa está errada. E aí vai bater o pé lá, vai se arrebentar. E tem amor, tem acabamento. Quero convidar você, querido, rapidinho. Se você quer
nessa hora, melhorar alguma dessas coisas, vem cá na frente, eu quero orar por você bem rapidinho. Ou encerrando já esse momento, qualquer coisa, está faltando acabamento, está faltando proteção, está faltando palavra de Deus, você tem alguma coisa para perdoar, vem cá, querido. Seu pai, você precisa perdoar o seu pai, vem cá. A sua mãe, alguma coisa que ela falou, você sabe que ainda não está legal, vem cá, eu quero orar por você, bem mesmo, não tenha vergonha não. Você que está com um casamento precisando de restauração, vem cá, querido, querida, quero orar por você. Você que tem amado, mas não de uma entrega, não é decisão, seu amor está indeciso, você fica 30 dias sem sexo, você fica uma semana de mal, não tem conseguido decidir, vem cá, eu quero orar por você. Não deixa para depois não, nós estamos encerrando esse momento, mas essa tarde é uma tarde de cura. Deus quer restituir casas nessa. Ele tem poder para isso, viu? O fundamento é Ele é o mestre de obra, está tudo certo, mas tem a nossa parte. Ele quer que você determine hoje: eu vou edificar a minha casa. Está sem luz, vai ter luz. Está sem porta, vai ter porta. Está sem teto, vai ter teto. Vou buscar uma cobertura espiritual depois daqui. Tá sem parede, opa, eu vou me colocar protegendo a minha casa, ué. Acabou esse negócio de entregar na mão do professor, entregar na mão de fulano de tal, do desenho, do YouTube. Não, eu vou proteger minha casa. Queria chamar os líderes aqui, a gente vai tocar em você, eu vou orar. Mas eu sei que tem mais pessoas, queridos. Até que tá bom o tempo, tá ruim não. Tô acabando já. Mas você precisa vir aqui. Vem cá, querido. Qualquer coisa que você precisa melhorar na sua casa, a edificação, isso é para todos nós, viu? A obra continua. O mais importante nessa casa é grande ou pequena, se ela tem tudo isso, nós vamos orar por você. Fala com Deus, os líderes já estão orando. Qualquer uma dessas coisas, pede a Deus. Ele é o engenheiro da obra, Ele vai te dar forças para vencer. Deus, nessa hora também, é proteger mesmo, amar, entregar a nossa vida, cuidar dos sentimentos da nossa família, do nosso filho, da nossa filha. É um processo, às vezes não é rápido, ela já entrou em depressão, mas hoje você vai se posicionar, depende de mim. Eu sou o sacerdote da minha casa, eu vou cuidar dos sentimentos da minha filha, eu vou cuidar dos sentimentos do meu filho, da minha esposa. Tá com enfermidade, vou lá no médico. Não, vou orar por você primeiro, eu tenho autoridade, vou proteger você. Vem cá se você precisa mais, em nome de Jesus. Janela, vai abrir essa janela hoje, essa porta hoje, vai liberar perdão hoje. Mas ele fez algo violento, não perdoa. Mas ele falou isso, machucou muito, não perdoa. Aqui fazendo coisa, e às vezes algo sério é outra coisa, mas o perdão precisa ter. Perdão precisa ter. Abre, arromba esse cadeado e abre essa porta para ter saída e entrada. Fica vulnerável, mas é o único modo de ter liberdade e não viver escravo do ódio. O que mais? Traz a luz para a sua casa. Viva a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, aprenda na palavra de Deus. Não é no YouTube, pode aprender algumas coisinhas, mas
senha do seu celular. Acabou. Toda treva, toda mentira, todo gasto errado, gasto no cartão que você não fala. E que também tenha amor. Melhore o acabamento da sua casa. Está feliz? Melhor então, invista nisso. Ah, mas o piso está caro, mas vale a pena. Espiritualmente vale a pena. Tem trabalho, tem que pagar, tem que buscar, tem que comprar, mas vale a pena. Que a sua casa seja maravilhosa. Tenha cor viva na sua casa. Vinda lá de uma cor feia, não. Seja viva, que seja reluzente, seja maravilhosa, seja exemplo das casas em volta da sua. Que as pessoas tenham o seu casamento, sua paternidade, sua maternidade. Isso é acabamento. Ele deixa a mostra para as outras pessoas verem mais o acabamento. Pode estar tudo lindo dentro, mas o acabamento que chama a atenção. Que o amor da sua casa, da sua família, chame a atenção aonde você passar. E que as pessoas sejam quebrantadas, fiquem apaixonadas e queiram o que você tem, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de perdoa. Se você precisa, depois desse congresso, não deixe nada, nenhuma falta de perdão encoberta, nenhum ódio reinar no seu coração. Libere em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda. Deus abençoe muito a sua casa, sua família, sua vida. Possamos ter uma família blindada pelo Senhor. A partir de hoje, cada dia mais, continuar essa construção que Deus começou da nossa família e melhorá-la cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus pela oportunidade. Deus continue falando muito ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém? Nós iremos sair daqui hoje com a nossa casa com acabamento em perfeita ordem, fundamentada em Cristo, com as janelas em funcionamento perfeito, com a porta em funcionamento perfeito, sem nenhum cadeado, sem nada que possa privar nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa. Amém? Que vocês possam, que nós possamos tomar posse dessa palavra ministrada nessa tarde, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém?